Êxodo capítulo 17, vamos ler versículo 1. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim. E não há homens, e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro, e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar, e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Até aqui somente a nossa leitura, e nós contamos com a ajuda de Deus para compreendermos esse texto e termos a devida aplicação aos nossos corações. O povo de Deus sempre enfrentou momentos de grande conflito. Tanto o povo de Deus da velha aliança, Israel, como o povo de Deus do Novo Testamento, a igreja. Estudando a história de Israel, estudando a história da igreja, nós vamos perceber momentos de grande tensão, momentos de grande conflito, de batalhas mesmo. E nós temos lido nesse texto de Êxodo capítulo 17 um desses momentos em que Israel está enfrentando os seus primeiros conflitos, as suas primeiras batalhas na sua saída do Egito, no início da sua caminhada no deserto, na sua peregrinação pelo deserto. O início do capítulo 17 fala-nos de um conflito interno que houve. O povo se revoltou contra Moisés, o povo se revoltou contra a liderança. E eles estão contendendo contra Moisés. E Moisés clamou ao Senhor, e a coisa ficou tão intensa, esse conflito ficou tão grande, houve uma tensão tão grande que Moisés clamou ao Senhor: só falta eles me apedrejarem. Está a ponto deles me apedrejarem. Um período de conflito intenso, conflito interno entre o povo mesmo. O povo se volta contra a liderança e há uma tensão muito grande. Moisés tem que clamar ao Senhor. Graças ao Senhor, esse conflito foi resolvido pela intervenção de Deus. A água foi tirada e o povo se saciou. Então, aquele momento de tensão interna, de conflito interno, foi vencido. Mas imediatamente, ao sair desse conflito interno, Israel se depara com um conflito externo. O versículo 8 diz: então veio Amaleque, imediatamente. Acabaram de sair de um momento de grande tensão, de um conflito interno. E agora, quando eles acharam que tudo ia bem, veio um ataque de fora. Então veio Amaleque e guerreou contra Israel, atacou Israel e pelejou contra Israel ali mesmo em Refidim. Então agora um outro conflito, agora um conflito vindo de fora, um ataque dos inimigos vindo de fora. Vai ser a primeira luta armada de Israel nesse início de caminhada para Canaã. O povo é inexperiente. E eles vão estar certamente enfrentando agora um outro período de grande tensão. Uma tensão diferente. O primeiro período foi uma tensão interna, uma revolta contra a liderança. E certamente o clima foi terrível ali.
Agora, uma tensão muito grande também se abate sobre o povo, mas agora o ataque vem de fora. E certamente o povo ficou tenso, preocupado. A coisa não era boa quando eles tinham que enfrentar esse inimigo. Agora, se há alguma coisa boa nos conflitos, se há alguma coisa que pode ser tirada de positivo nos momentos de tensão na história do povo de Deus, é que quando estudamos a história de Israel e a história da igreja, nós percebemos que existiram momentos muito difíceis na história do povo de Deus. Mas foi justamente nos momentos mais difíceis que os grandes nomes apareceram. Os homens de Deus, e podemos dizer mulheres de Deus, jovens de Deus, crianças de Deus, apareceram nos momentos mais difíceis da história do povo de Deus. Nos momentos de conflito, quando a tendência é fazer com que o povo caia em desânimo e perca as esperanças, então surgem ali grandes nomes na história de Israel e surgem ali também grandes nomes na história da igreja. Não foi diferente então nesse texto que nós temos lido. Israel está enfrentando os seus primeiros momentos críticos, momentos de conflito, momentos de grande tensão, tensão interna primeiro, depois tensão externa, um ataque vindo de fora, e ali vão aparecer alguns nomes importantes. Eu gostaria de destacar hoje à noite 3 nomes. Mas só para a gente fazer uma aplicação já de imediato para a vida da igreja hoje, isso aqui nos faz lembrar de quando Paulo, passando em Troade, mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso e quis conversar com aqueles irmãos, responsáveis por pastorear o rebanho de Deus ali em Éfeso. E quando Paulo está conversando com aqueles presbíteros, ele vai dizer: olha, atendei por vós e por todo o rebanho de Deus, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus. E ele vai dizer para aqueles presbíteros, ele diz que vai haver um conflito externo. Ele diz, haverão pessoas que vão se levantar contra o rebanho. Ele diz ali, em Atos capítulo 20, gostaria de ler esse texto para não errar, quando ele fala dos ataques que virão de fora contra a igreja, e ele adverte aqueles irmãos presbíteros da cidade de Éfeso. Atos capítulo 20 e o versículo 29 diz assim: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Ele está dizendo, olha, eu sei que depois da minha partida, lobos vorazes vindo de fora penetrarão no rebanho e não pouparão o rebanho. É um ataque que vai vir de fora, procurando destruir, procurando atrapalhar o bom andamento do rebanho. Os lobos vorazes virão para atacar a igreja. Haverão momentos na história da igreja em que as igrejas locais viverão tempos de grande tensão, de conflitos, quando esses ataques vierem para tentar destruir o rebanho do Senhor. Mas ele continua dizendo, agora ele diz no verso 30, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. E agora ele fala de alguma coisa dentro, um conflito interno. Ele diz que dentre vós mesmos se levantarão homens pervertidos, falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. E a igreja, na sua história, nos seus já vários anos, vários séculos já passados, cada igreja local tem a sua história de tensões, de conflitos, quando experimentaram ataques vindo de fora e quando se levantou dentro da própria igreja tensões, conflitos em que colocaram o rebanho de Deus tenso, experimentando momentos muito difíceis, muito críticos. Então, assim como Israel, naqueles primeiros dias, experimentou um conflito interno, imediatamente experimenta um conflito externo, a igreja também tem passado por essas experiências. A igreja de Santo Amaro, onde me reúno, já passou por vários desses períodos. Certamente a igreja aqui, com 86 anos de existência, certamente já passou por muitos desses períodos. Ataques de fora, tensões internas.
Nenhum cristão em sã consciência vai dizer assim: é gostoso passar por conflitos. É gostoso passar por esses momentos de grande tensão na história da igreja. Terrível. Mas como nós temos dito, parece que são nesses momentos de conflito, são nesses momentos de combate, de guerra mesmo, em que homens de Deus surgem, em que nomes importantes na história da igreja, na história de Israel e na história da igreja surgiram. Eu gostaria de destacar hoje à noite 3 nomes que se destacaram nesse tempo aqui de conflito para Israel. Então, voltando para Êxodo capítulo 17, nós lemos, então, a partir do versículo 8. Então veio Amaleque, pelejou contra Israel em Refidim. Israel está diante desse ataque dos inimigos, amalequitas. Então Moisés, na sua liderança, ele vai dizer a Josué, versículo 9, escolhe-nos homens, sai e peleja contra Amaleque. Ele vai dizer o que ele, como líder espiritual daquele povo, vai fazer. Ele diz: amanhã estarei eu no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Verso 10, fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. Então eu queria destacar esses 3 nomes aqui, Moisés, Arão e Ur. Certamente o texto aqui é muito conhecido dos irmãos, as lições também são conhecidas, mas vale a pena lembrar disso novamente. Num momento de grande tensão para o povo de Israel, num momento de conflito, o primeiro conflito armado que Israel vai enfrentar, esses 3 homens surgem aqui, esses 3 nomes são citados nas Escrituras. O Espírito Santo quis que esses nomes aparecessem aqui: Moisés, Arão e Ur. A comunhão desses 3 homens foi de fundamental importância para Israel sair de mais um conflito, agora um conflito armado, um ataque vindo de fora. A comunhão, o trabalho feito em unidade desses 3 homens foi fundamental para a vitória de Israel. Nós sabemos o fim do relato aqui. Josué desbaratou os amalequitas, acabou com eles. Mas esse resultado de vitória para Israel só aconteceu porque esses 3 homens se dispuseram a enfrentar essa batalha, não lá no campo de batalha junto com Josué, mas subir ao cume do outeiro e ali, em plena comunhão, os 3, em plena disposição e em plena dependência de Deus, permanecerem ali diante do Senhor, reconhecendo: o Senhor precisa intervir nessa situação. Nós não somos suficientes. Nós não temos um exército suficiente para enfrentar os amalequitas. O Senhor precisa intervir. E eles estão ali demonstrando essa disposição de interceder diante do Senhor para serem vitoriosos diante daquele conflito. Me chama a atenção a comunhão desses 3. Eram só 3. Moisés, Arão e Ur. Mas eles sobem ao monte com a mesma disposição. Eles sobem ao monte na mesma dependência, reconhecendo: nós precisamos do Senhor, nós somos o povo do Senhor. E eles sobem ali também tendo a disposição de perseverança. Durante aquela batalha houve momentos de cansaço, mas eles perseveraram firmes até o fim da batalha. Eles estiveram juntos, os 3, Moisés, Arão e Ur, os 3 estiveram juntos em plena comunhão. Agora, haviam diferenças bem grandes entre esses 3 homens. Acho que é bem destacado isso aqui. Quem é Moisés? Moisés é um dos maiores nomes do Velho Testamento, talvez o mais destacado, junto com Abraão. É o grande líder escolhido por Deus para libertar Israel da escravidão do Egito. Foi aquele por meio de quem Deus fez sinais e prodígios espetaculares, pelas suas mãos, através da vara que usava. É um nome que Israel jamais esqueceu. Um nome que foi muito destacado em toda a Escritura. E ficou conhecido no mundo inteiro, em todas as gerações. Esse é Moisés. O segundo nome é Arão.
já não foi tão destacado assim. É irmão de Moisés, mas foi um companheiro de Moisés, colocado ao lado de Moisés para auxiliá-lo. Não teve tanto destaque, não teve tanta fama, não houve coisas tão extraordinárias feitas pelas mãos desse homem, mas ele está ali. E o terceiro personagem, Ur. Qual o destaque desse homem? Em relação a Moisés? Nenhum. Em relação a Arão? Também. Haviam grandes diferenças entre esses três homens em relação a serviço, em relação a destaque, a fama que alcançaram com o tempo. A Bíblia não fala quase nada acerca desse homem chamado Ur. Fala algumas coisas, muitas coisas acerca de Arão, mas fala muito de Moisés. É o nome mais destacado dos três. Agora, quando Israel está para enfrentar esse conflito armado, que diferença fez essas diferenças entre eles? Eles esqueceram essas diferenças de destaque, um nome mais importante do que o outro, um nome insignificante como o de Ur. Não houve diferença, eles estavam juntos na mesma disposição, eles estavam juntos com a mesma, reconhecendo a mesma dependência do Senhor, e eles estiveram juntos na mesma perseverança, em pé de igualdade. Estavam juntos reconhecendo: nós precisamos estar aqui porque dependemos do Senhor. Então eu queria destacar hoje à noite essa comunhão de três pessoas, essa comunhão de três homens, comunhão essa que foi de fundamental importância para que Israel vencesse essa batalha contra os amalequitas. Alguém poderia ter observado Moisés, Arão e Ur saindo e subindo o monte e poderia ter criticado eles: olha, nós estamos em batalha aqui, estamos enfrentando um inimigo terrível aqui, há uma batalha armada e os três estão saindo de mansinho. Mas nós sabemos que essa guerra só foi vencida porque esses três homens estavam em plena comunhão, em plena disposição, em plena dependência do Senhor e em perseverança, intercedendo ao Senhor para que o seu exército fosse fortalecido naquele dia. Isso certamente nos faz lembrar daquilo que o Senhor Jesus falou em Mateus capítulo 18, texto também bem conhecido, onde o Senhor Jesus Cristo fala de dois dentre vós, depois ele fala de 2 ou 3 reunidos ao seu nome. Então vamos ler esse texto, Mateus capítulo 18. Evangelho de Mateus capítulo 18, versículo 19 e 20. Diz assim: o Senhor Jesus diz: em verdade também vos digo, que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedido por meu Pai que está nos céus. Interessante ele dizer: se 2 dentre vós. Ele não está dizendo aqui se 200 dentre vós, se 10 dentre vós. Se 2 dentre vós concordarem sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa e que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. E o verso 20: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio dele. O Senhor está garantindo a sua presença, e a sua presença atuadora, poderosa, onde estiverem 2 ou 3 em comunhão, em concordância, buscando o Senhor, reconhecendo a necessidade do Senhor e reconhecendo a presença dele. Ele diz: eu vou estar presente, vou estar atuando. E ali em Êxodo capítulo 17 nós temos 3 homens que têm essa consciência da necessidade do Senhor. E eles estão concordando que eles precisam buscar o Senhor. Eles estão juntos nisso. Eles estão juntos na batalha, lá em cima no monte, procurando o poder do Senhor para fortalecer o seu exército lá embaixo no vale, para vencer os amalequitas. Talvez a gente possa se lembrar também das palavras que Paulo usou para fortalecer a igreja em Filipos, quando ele fala acerca da necessidade de comunhão, de trabalho feito em conjunto, de unidade. Ele escreve aos Filipenses, gostaria de também ler esse texto, carta aos Filipenses,
no capítulo 1, e o verso 27, ele diz assim: Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouçam no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Destacando essa frase que o apóstolo Paulo deixa aqui, e o desejo dele em relação aos filipenses é que eles estivessem firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando, mas não lutando sozinhos, isolados, lutando juntos, e lutando juntos por uma causa, lutando juntos pela fé evangélica, pela fé do Evangelho, que foi entregue aos santos. Em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E ele vai dizer também no capítulo 2, ele continua desejando isso, ele fala no capítulo 2, verso 1, Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Que sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Então, as lições que nós aprendemos com esse texto são destacadas pelo apóstolo Paulo aqui. Esse desejo que nas igrejas locais que haja essa disposição, essa conscientização de que nós precisamos trabalhar bem juntos, concordando, pensando as mesmas coisas, trabalhando juntos, reconhecendo que nós somos dependentes do Senhor e que se houver essa disposição conjunta de trabalharmos em conjunto, dependendo do Senhor, o Senhor terá prazer em estar presente, atuando poderosamente, dando vitórias ao povo de Deus nos diversos conflitos que a igreja poderá enfrentar em qualquer época. Os conflitos virão, nós estamos preparados para eles. Ninguém aqui está enganado, achando que a vida da igreja aqui nesse mundo é um mar de rosas. A vida da igreja aqui é batalha após batalha, dificuldade após dificuldade. Nós não somos daqui, somos peregrinos aqui, nossa pátria está nos céus. Enquanto estivermos aqui, vamos enfrentar períodos de tribulação, períodos de tensão, batalhas verdadeiras. Mas quando nós pensamos na comunhão desses três homens, Moisés, Arão e Ur, subindo ao monte e estando ali perante o Senhor, isso nos anima também a fazer isso, como igreja hoje. Quantas igrejas locais devem as vitórias aos conflitos já passados, vencidos, superados, a talvez 2, 3 ou 4 pessoas que, quem sabe, de maneira até mesmo sem nós sabermos, se uniram em oração. Talvez por noites a fio, por noites adentro, orando e intercedendo em favor da igreja durante muito tempo. Avivamentos aconteceram quando 2 ou 3 ou 4 pessoas se reuniram para orar, para suplicar que o Senhor intervisse com o seu poder. E os avivamentos vieram e, quem sabe, quase ninguém ficou sabendo dos nomes das pessoas que estiveram juntas, concordando, pensando a mesma coisa e reconhecendo a necessidade da ação do Senhor no meio do seu povo. Agora, quando Moisés, Arão e Ur estavam no alto do monte, e Moisés erguia as suas mãos, com a vara de Deus nas suas mãos, lemos aqui que quando Moisés permanecia com seus braços levantados, o exército de Israel, liderado por Josué lá embaixo, se fortalecia contra os amalequitas, partia para cima dos amalequitas e superava os amalequitas, prevalecia contra os amalequitas. Mas quando Moisés, por cansaço,
e necessitando baixar os braços. A gente imagina a dor nos braços, né? A falta de circulação nas mãos, e ele tem que baixar os braços para reativar novamente a circulação e descansar um pouco, parar de doer um pouco os seus braços. Ele tem que fazer isso vez por vez, mas quando ele fazia isso e baixava os braços, automaticamente o exército de Josué lá embaixo se enfraquecia e os amalequitas partiam para cima e os amalequitas começavam a prevalecer contra Israel. E soldados israelenses estavam tombando, estavam sendo mortos quando Moisés baixava as mãos. Era um problema sério quando Moisés abaixava as mãos, não podia. Eu fico pensando na atitude que Arão e Hur poderiam ter tomado lá no alto do monte. Eles estão percebendo que quando Moisés levanta suas mãos, mantém os seus braços levantados com a vara de Deus nas mãos, e o exército de Josué está vencendo os amalequitas, mas quando Moisés abaixa as mãos para descansar um pouco, para aliviar o cansaço e a dor, os amalequitas se fortalecem e partem para cima do exército de Israel e soldados israelenses estão sendo mortos. Eu fico pensando na atitude que Arão e Hur poderiam ter tomado. Eles poderiam ter dito para Moisés: Moisés, você não pode abaixar os braços, Moisés. Você não pode abaixar os braços, você é responsável por esse povo. Você não pode abaixar os braços. Olha o que está acontecendo com o nosso exército, Moisés. Existem soldados nossos que estão morrendo, nós estamos perdendo a guerra, Moisés, por sua culpa. Você não pode abaixar os braços, você é o líder desse povo. Você é a liderança desse povo. E por sua culpa, Moisés, por causa da liderança, o nosso povo está sofrendo. Os nossos soldados estão caindo. É sua culpa, Moisés. Você não pode abaixar os braços. Me lembro de uma vez, quando conversando com alguns irmãos mais jovens, e eles chegaram a dizer isso. Nós estávamos falando das dificuldades do trabalho daqueles que lideram e pastoreiam uma igreja local. E um daqueles irmãos disse assim: mas é isso mesmo que vocês precisam fazer. Vocês não podem falhar. E eu tive que dizer para eles: mas vocês podem. Os líderes da igreja têm que carregar o peso, têm que suportar com gemidos, têm que sofrer, têm que se angustiar, têm que perder noites de sono, têm que chorar, têm que adoecer. Mas vocês estão livres para turismo, viagens, férias, lazer. É isso? Arão e Hur poderiam muito bem ter dito: olha, é responsabilidade sua, Moisés. As mortes que estão acontecendo lá embaixo é responsabilidade sua. Você abaixou as mãos e você não poderia ter abaixado os braços. Nas igrejas locais, muitas vezes, está acontecendo essa coisa. Eu não estou dizendo aqui de líderes, de uma liderança que é omissa, que não age quando deve agir. Não estou pensando em líderes assim. Mas eu estou pensando numa igreja que tem o privilégio de desfrutar de uma liderança que é justa, de uma liderança que é bíblica, de uma liderança que ensina, que pastoreia, que procura fazer o trabalho, que procura se desgastar em prol do rebanho e que está fazendo o possível para que haja avanço na igreja. E mesmo assim, algumas pessoas se acham na liberdade de dizer: olha, isso que aconteceu é culpa da liderança. Isso que está acontecendo é culpa de vocês. Vocês são os responsáveis. Arão e Hur não fizeram isso. Arão e Hur, eles estão percebendo: quando Moisés abaixa os braços, nosso exército fica fraco. Nós precisamos que as mãos de Moisés estejam para cima. Eles não criticam Moisés. Eles não tomam o lugar de Moisés. Eles não dizem: Moisés, sai daí, você não aguenta, você é fraco. Deixa a gente, que nós somos mais novos. Deixa a gente, porque nós vamos colocar as mãos para cima e nós não vamos abaixar os braços. Arão e Hur, eles chamam Moisés e eles arrastam uma pedra e dizem: Moisés, senta aqui. Moisés, eu vou me colocar de um lado e Hur vai se colocar do outro lado e nós vamos sustentar as suas mãos. Nós precisamos que as suas mãos estejam para cima. E nós estamos aqui juntos, Moisés. Nós somos companheiros, Moisés. Nós subimos esse monte juntos. E nós estamos nessa batalha juntos. Nós vamos permanecer nessa batalha juntos até o fim. Nós estamos aqui para te apoiar, Moisés.
Nós estamos ao seu lado, nós vamos sofrer juntos. Nós vamos descansar os seus braços. Assenta-se aqui, você precisa descansar. Mas os seus braços precisam ser mantidos para cima. E nós vamos suportar, nós vamos amparar os seus braços para cima. E foi nessa disposição que Arão e Hur se colocaram ao lado. Aqui estão dois companheiros, verdadeiramente companheiros. Há que em cada igreja local houvesse companheiros, como Arão e Hur. Companheiros que verdadeiramente reconhecem que as mãos de uma liderança precisam ser mantidas para cima. O nível precisa ser mantido alto. Mas que esse nível tem que ser mantido alto com a cooperação de outras pessoas. Que haja companheiros para se colocar ao lado daqueles que são líderes, para se colocar ao lado daqueles que pastoreiam, para se colocar ao lado daqueles que ensinam, daqueles que aconselham, daqueles que visitam. Esses irmãos precisam de ajuda, esses irmãos precisam de companheiros, como Arão e Hur. Companheiros que reconhecem: Moisés não é super-homem, Moisés é homem. Os seus braços vão se cansar, ele vai sofrer dor, ele precisa descansar os braços. Nós estamos aqui, Moisés, para te ajudar nessa tarefa. Arão e Hur se dispuseram a estar lado a lado com Moisés nessa batalha. E o resultado foi que nessa comunhão de Moisés, Arão e Hur, diz o resto do texto, versículo 12. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro do outro, assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque e a seu povo ao fio da espada. O resultado foi que Josué, lá embaixo, com seu exército, desbaratou Amaleque ao fio da espada. Resultado da comunhão de 3 homens lá no alto do monte, que estão suportando dores, que estão se angustiando diante do Senhor, mas eles estão juntos nessa batalha, intercedendo em favor do povo lá no alto do monte. Eu me lembro da história, da experiência de um dos irmãos nossos bem conhecidos. Quando era jovem, era duro contra Deus, impenitente, era um jovem rebelde contra o Senhor, mas ele sofreu um acidente de moto e ele foi para o hospital, muitas fraturas, todo quebrado. Ele ficou internado 1 ano e 6 meses no hospital. E durante esse período de 1 ano e 6 meses, ele se converteu ao Senhor, ele creu no Senhor Jesus, ele foi salvo ali. Deus quebrou seu coração também. E durante esse tempo que ele ficou 1 ano e 6 meses internado, ele acabou contraindo câncer nos ossos. Era impossível sair dessa. Mas ele, já salvo pelo Senhor Jesus, ele começou a ler as Escrituras, ele está lendo a Bíblia, ele vai lendo. E um dia ele abriu a Bíblia em Tiago capítulo 5. E ele está lendo ali: se alguém está entre vós doente, chame os presbíteros da igreja. E esses façam uma oração sobre ele, ungindo com óleo. E a oração da fé salvará o enfermo. E se houver cometido pecados, serão perdoados. E o texto diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros para seres curados. Muito pode a oração do justo. Muito pode, na sua eficácia, a oração do justo. E aquele recém-convertido, ainda internado no hospital, ele diz: manda chamar os presbíteros da igreja, que o haviam visitado e evangelizado, ele havia se convertido. E então veio, parece que 3 presbíteros da igreja local. E ele diz: olha, eu gostaria que os irmãos pudessem praticar isso aqui, esse texto de Tiago. Eu me lembro dele contar que aqueles 3 presbíteros ficaram bem constrangidos. Ficaram em silêncio por alguns minutos. E de repente um presbítero virou para o outro e disse: olha, meu irmão, eu quero te pedir desculpas. Aconteceu isso e aquilo. Eu quero que você me perdoe.
Nós vamos orar, mas eu preciso dizer isso primeiro. Eu preciso confessar o meu pecado, confessar a minha falha e pedir ao irmão que me perdoe. Esse irmão prontamente perdoou. O segundo presbítero, depois de alguns minutos também, ele se dirigiu ao outro presbítero e diz: olha, irmão, eu também preciso confessar. Houve um problema, assim, eu quero que o irmão me perdoe. E então houve entre aqueles 3 presbíteros disposição de reconhecer os seus erros, disposição de reconhecer os seus pecados e entre eles confessar esses pecados. Eles não tiveram a coragem de orar antes de resolver esses problemas. Talvez pequenos problemas, eu não fiquei sabendo o que era. E quando aqueles 3 presbíteros praticaram essa confissão de pecados em conjunto, eles então oraram por aquele recém-convertido, por aquele irmão que estava internado ali com câncer nos ossos, espalhado por todo o seu corpo. O resultado foi que esse irmão foi curado de câncer nos ossos. E o chefe da equipe médica que havia analisado e examinado aquele irmão durante vários meses, reuniu os estudantes de medicina e apresentou o caso para aqueles alunos de medicina, dizendo: olha, inexplicável. Nós sabemos a explicação. 3 presbíteros decidiram praticar o que Tiago ensinou, confessando os pecados uns para os outros e orando. E o Senhor teve prazer de estar ali presente, atuando com o seu poder, curando aquele homem. E hoje serve ao Senhor. Prega o Evangelho. Certamente muitas almas já se converteram através do instrumento que Deus curou naquele hospital, através da comunhão de 3 irmãos, que eu não sei o nome, nem os conheço. O tempo já finalizou. Eu gostaria de ler mais um texto apenas para considerar um último ponto acerca desse assunto. Êxodo mesmo, capítulo 24. Êxodo, capítulo 24. Verso 12. Êxodo 24, verso 12. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte, e fica lá. Dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que escrevi, para os ensinares. Levantou-se Moisés com Josué seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos: esperai-nos aqui até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e Ur ficam convosco. Quem tiver alguma questão se chegará a eles. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Então agora chegamos nesse ponto em que Deus chama Moisés, sobe aqui, sobe ao monte e fica lá. Deus está chamando Moisés à sua presença. Deus vai entregar a Moisés as suas leis, os seus mandamentos. E Moisés vai ficar ali, fora da vista de Israel, durante 40 dias e 40 noites. O homem que representava a liderança do povo de Deus está sendo chamado pelo Senhor à sua presença. O que vai acontecer com o povo durante esse tempo de 40 dias? Vai ficar sem liderança? Ficarão ali sem saber o que fazer, sem saber como agir, como resolver as questões que vão aparecer? Moisés então chama os anciãos de Israel e diz no versículo 13: levantou-se Moisés com Josué seu servidor
E subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos: Esperai-nos aqui até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e Hur ficam convosco. Quem tiver alguma questão se chegará a eles. A liderança vai ser chamada à presença do Senhor, na pessoa de Moisés, representando a liderança. E quando essa liderança é chamada à presença do Senhor, Moisés diz: Arão e Hur ficam convosco. Qualquer questão que aparecer, vocês devem procurar Arão e Hur. Uma liderança plural. Arão e Hur ficam convosco. Uma lição que eu creio precisa ser destacada aqui, certamente é conhecida, mas é bom lembrar. Na história das igrejas locais sempre haverá a necessidade de novas peças. Se é que nós podemos dizer assim em relação à liderança, reposição de peças. O Senhor vai, com o passar dos anos, vai chamando à sua presença os líderes. Não chama todos de uma vez, mas a liderança vai sendo chamada à presença do Senhor. Quem serão os próximos líderes? Que vão estar contribuindo, pastoreando, liderando, ajudando, ensinando, aconselhando. Quem serão? Moisés está ensinando aqui. Arão e Hur ficam convosco. Por que Arão e Hur? Talvez Moisés pudesse dizer, foram esses que estiveram juntos no dia do conflito. Foram esses que me apoiaram. Foram esses que levantaram as minhas mãos no dia do conflito. Eles não se acovardaram. Eles estiveram juntos, batalhando juntos. Eles encararam o conflito. Eles passaram pelo conflito. Eles venceram o conflito juntos, trabalhando juntos. Eles apoiaram a liderança. Espera-se que aqueles que vão ser os próximos líderes numa igreja local sejam aqueles que encaram os conflitos, que encaram as batalhas, as dificuldades juntos, não sozinhos, isolados. E nem mesmo aqueles que estejam tentando derrubar uma liderança, mas aqueles que se colocam ao lado dos líderes. Talvez não sejam pessoas que tenham seus olhos fechados para as falhas da liderança, não. Mas que são pessoas que se colocam ao lado compreendendo. Nós temos homens aqui falíveis, limitados. Eles não são super-homens, eles não são infalíveis, mas eles precisam de ajuda. E nós estamos aqui para ajudá-los, nós estamos aqui para ampará-los, nós estamos aqui ao lado deles. São esses que serão reconhecidos como os próximos líderes, quando surgirem essas vagas. Quando o Senhor chamar à sua presença algum dos líderes, os que vão aparecer ali para suprir essas necessidades foram aqueles que enfrentaram os conflitos juntos. Nos momentos de conflitos, ou nós permanecemos juntos para enfrentar, ou nós nos afastamos, fugimos, nos acovardamos das situações. O Senhor não vai dar para esses o privilégio e nem responsabilidade. Não estão capacitados. Mas aqueles que se colocaram ao lado, aqueles que reconheceram a limitação humana e se colocaram ao lado para vencer juntos, para fazer um trabalho em coletividade, esses serão privilegiados pelo Senhor com a responsabilidade e o privilégio de liderar e pastorear o seu povo. Nós vamos encerrar por aqui, crendo que as lições são simples, conhecidas de todos, certamente, mas precisam sempre ser lembrados novamente, porque as gerações vão e outras vêm, e essas lições simples precisam ser trazidas novamente à nossa memória para nos incentivar, para nos edificar. Hoje nós vimos a ação desses três homens em plena comunhão, trabalhando conjuntamente para vencer um conflito que surgiu entre o povo do Senhor, o povo de Israel. Se o Senhor permitir, amanhã nós vamos ver esses três homens novamente numa situação bem diferente. Não mais em conflito, agora em repouso. Não mais enfrentando uma guerra, mas na expectativa, esperando Moisés voltar. O que vai acontecer com esses três homens? Então, se o Senhor permitir amanhã estarmos aqui ainda, haveremos de pensar nesse assunto. Que Deus assim aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém.